Aqui é o Dr. Luiz de Matos, gravando agora um vídeo, o vídeo de número 1, de uma reflexão, de um estudo que nós vamos fazer sobre o álcool, sobre o alcoolismo crônico. Nós vamos conversar sobre o mal que pode causar o álcool para o indivíduo que usa o álcool e para a sua família. E por que não dizer também sobre a sociedade? Porque o álcool acaba atrapalhando a relação do indivíduo com o seu trabalho, com a sua vida profissional e acaba destruindo o indivíduo, a família e gerando uma situação de degradação moral, ok? Meus amados, vamos começar dizendo que o álcool é uma droga que mata, que destrói a família e cuja diferença com relação às demais drogas, todas de uma maneira geral, é que o álcool tem consumo permitido. O álcool é uma droga lícita, ok? Mas é bom lembrarmos que ao final do século passado, o DataSUS, que controla as internações brasileiras e os gastos com as redes hospitalares, tem registrado a informação de que no Brasil ocorreu pelo menos 80, 90 mil internações hospitalares em função do alcoolismo crônico, gerando assim grandes gastos, grandes investimentos na saúde. Amados, vamos estudar um pouco sobre o álcool, vamos falar um pouquinho sobre o álcool, ok? O álcool, ele pode ter origem em várias substâncias, arroz, cevada, cana, né? Então, ele pode ter as mais diferentes origens, mas é álcool, ok? É álcool. Quando o organismo humano é afetado pela presença do álcool, isto é, a pessoa ingere uma quantidade de álcool, o organismo necessita, em termos de alcoolismo já mais habitual, precisa de pelo menos 3 dias para que se encontre, para que se consiga, para que se conquiste novamente a normalidade do raciocínio e também dos reflexos, ok? Ora, meus amados, se o organismo necessita por volta de 70 horas para eliminar a perturbação da presença da ação alcoólica no organismo, você precisa de 70 horas, 72 horas para se livrar dela. Com esta informação nós entendemos que aquele indivíduo que bebe, ainda que pouco, mas todos os dias, jamais tem a possibilidade de fazer uso da sua capacidade de raciocínio, ok? Meus amados, o álcool ele tem afinidade para atuar no cérebro e alguns resultados da atuação desse cérebro se concentram em um andar que a gente chama de andar ébrio, em um andar atáxico, em um andar muito típico de quem está embriagado, ok? Mas ele atua também em outros órgãos do fígado, ou em outros órgãos do corpo, por exemplo, o fígado, ok? Quando o álcool é consumido de forma a miúde, de forma mais contínua, ele vai sendo metabolizado pelo fígado e na dependência da quantidade de álcool ingerida, o indivíduo vai fazer uma hepatite alcoólica e vai também fazer uma esteatose hepática. O que é esteatose hepática? Esteatose hepática é a deposição da gordura no fígado por destruição do parênquima hepático pela ação do álcool. O álcool também atua no estômago
e ele pode provocar no estômago gastrites, pode provocar úlcera, e essa úlcera pode eventualmente se malificar, né? E tornando-se maligna, ela pode gerar um câncer. Ok, meus amados? Amados, o álcool ataca também o pâncreas. E quando ele ataca o pâncreas, ele vai causar o que nós chamamos de pancreatite aguda, ok? Que pode evoluir num estado mais grave para a pancreatite crônica, ok? E qual é o resultado final desses estados de afetação do pâncreas? A hepatite aguda pode levar a óbito, e a hepatite crônica pode levar para o diabetes, além de múltiplas complicações, como mal-estar, como dores no peito, dificuldades na alimentação e na digestão dos alimentos e coisas dessa natureza. Amados, uma coisa muito importante que a gente precisa salientar aqui nessa nossa reflexão é que o álcool pode aumentar em até 15 vezes o risco de suicídio dentro da nossa sociedade. Ok, amados? Amados, o uso do álcool, o alcoolismo mais crônico, ele conduz o indivíduo a um processo de degradação contínua, ok? Primeiro, esse indivíduo vai perder o respeito dentro da sociedade onde vive. E a partir daí, ele vai degradando, como se fosse uma pedra rolando montanha abaixo, ok? O indivíduo que é alcoólatra, para mais ou para menos, num tempo maior ou num tempo menor, ele perde a vergonha, muitas das vezes perde o emprego e perde o respeito dos seus familiares, especialmente dos filhos. Os filhos começam a ter vergonha do seu pai, ok? De modo que o alcoolismo, a prática do alcoolismo é maléfica dentro de uma família, porque com certeza, não há exceção, há uma conturbação na harmonia do lar. Meus amados, é comum numa determinada altura do alcoolismo o indivíduo ser dispensado do seu trabalho por uma questão de improdutividade ou queda na produção, e também por uma questão de coordenação, de atenção, porque o álcool ele vai diminuindo a capacidade de vigilância, vai diminuindo a capacidade produtiva, a capacidade de coordenação motora, gerando prejuízos graves, particularmente no trabalho, ok? E mais ao final, o indivíduo vai perder a própria família, ok, meus amados? O alcoólatra crônico, aquele que nós dissemos que é inveterado, ele chega ao ponto de ir para a sarjeta, meus amados. Ele chega ao ponto de ficar jogado lá na sarjeta, às vezes nas regiões mais centrais da cidade, onde todo mundo contempla aquele cenário, onde não raras vezes o cachorro vem lamber-lhe o rosto. E o pior é quando o cachorro lambe-lhe também a boca. Ok? Meus amados, não é comum, mas é frequente a sarjeta muitas vezes ser o local onde o indivíduo passa a noite. Ok? Por quê? Porque não consegue chegar em sua casa. Existe uma dificuldade de deambulação, existe uma dificuldade de coordenação quanto ao deslocamento, e o indivíduo muitas das vezes não consegue nem sair da onde está deitado ali na sarjeta. Ok, amados? Quando o indivíduo chega nesse ponto, meus amados, então ele já se encontra no ápice
da sua humilhação, ok? Quando o indivíduo chega nesse ponto, a situação se torna irrecuperável sem ajuda externa, ok? E muitas das vezes se faz necessário o tratamento médico. Amados, o álcool, entre outras coisas, diminui a capacidade de entendimento, o que complica às vezes a situação de aprendizado, ok? Diminuindo, portanto, a capacidade do indivíduo. O álcool também diminui a capacidade de concentração e os reflexos motores de uma maneira geral, inclusive o reflexo da fala. O embriagado, ele tem um falar típico de um cérebro que está sob o efeito do álcool, ok? O álcool diminui o senso crítico, o álcool diminui a capacidade de vigilância, ok? E isso pode trazer sérias complicações. E isso pode colocar o indivíduo em situações delicadas, ok? Meus amados, o álcool sempre vai promover. O álcool sempre vai ser relacionado com faltas no trabalho ou atrasos constantes no local do trabalho, com isso criando uma situação de um desagrado em relação ao patrão com aquele indivíduo. O álcool, ele também vai promover sempre, numa situação mais rápida ou menos rápida, a harmonia da casa, a harmonia da família, interferindo na administração do lar para mal, para prejuízo, para aumento dos gastos e, consequentemente, um atraso no progresso. Meus amados, o álcool pode chegar ao ponto da miséria, porque envolve gastos geralmente prejudiciais ao orçamento da família, propiciando uma derrocada final diante da sociedade. Ok, meus amados? Nós vamos ficar por aqui nesse primeiro vídeo. Estaremos de volta no segundo vídeo, quando vamos continuar falando dos efeitos deletérios que o álcool pode causar em um indivíduo e também na sua família. Ok, meus amados? Fica aí esse vídeo, o qual pode ser compartilhado. Nos ajude a divulgar esse canal, meus amados. O álcool é um problema muito grave dentro da nossa sociedade e muitas das vezes uma reflexão como essa pode ajudar muita gente. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos ajude na divulgação desse canal. Não só de palestras médicas e orientações médicas, mas também os mais diferentes seminários bíblicos que nós temos aqui nesse canal. Fiquem todos com Deus, muito obrigado, gente, e que a bênção do Senhor seja abundante nas nossas vidas. Podemos dizer amém?